Muito bem, estamos de volta aqui na programação e agora recebendo o Fred Nobre, analista da Warren, para a gente comentar um pouquinho a respeito desse plano estratégico da Petrobras, divulgado, que inclusive tem animado bastante o mercado. Fred, bem-vindo aqui na nossa programação, prazer conversar contigo. Obrigado aí, Felipe, pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês aqui na BMC, ainda mais quando se trata de Petrobras, né? Que é o que todo mundo quer saber. Pois é, todo mundo quer saber, e até é interessante porque ao longo da semana, né, todo mundo se questionava sobre como seria esse detalhamento do planejamento estratégico depois de algumas highlights, né, alguns headlines saírem ali a respeito de investimento, a respeito de capex, enfim. Queria entender em linhas gerais como que você viu, né, esse planejamento estratégico que vai nortear o futuro aí da companhia, pelo menos nos próximos anos, com investimentos sendo elevados, mas reduzindo até um pouco de participação em produção e exploração. Como que você viu, né, esse movimento da Petrobras? Como que você viu esse planejamento estratégico, Fred? Bom, Felipe, eu acho que tem três pontos aqui que me chamaram a atenção, particularmente, que eu acho que vale a pena comentar, tá? O primeiro desses pontos, acho que você já mencionou, é o aumento nos investimentos projetados. Então, a Petrobras, ela sai de um CAPEX projetado, né? Acho que vale a gente fazer esse paralelo entre o plano que foi anunciado no ano passado, que era para 2024, né, até 2028, e esse novo plano de 2025 até 2029. Então, a Petrobras sempre se planejando 5 anos para frente. Acho que é legal fazer esse paralelo, esse comparativo com o que foi anunciado no ano anterior. Então, comparando os investimentos projetados, né, com o que a gente tinha no plano anterior, então agora a gente tem 111 bi de dólares projetados versus 102 bi de dólares do plano anterior. Isso dá um aumento de cerca de 9%. Agora, o que chamou a atenção, né, é que percentualmente a parcela de exploração e produção, que é o braço mais rentável da Petrobras, né, o EIP, Exploração e Produção de Petróleo, ela perde relevância, ela sai de 71,6% no plano passado, agora para em torno de 69,5%, tá? Então, olhando para o montante total investido, uma parcela um pouquinho menor, voltada para exploração e produção, que ainda continua sendo mais relevante, né? Continua sendo o foco principal da Petrobras, mas teve essa mudança, e essa mudança ela ocorre principalmente por conta do aumento dos investimentos no setor de RTC, refino, transporte e comercialização. Então tem um aumento de cerca de 17,5% quando a gente olha ano contra ano, tá? E quando a gente olha na carteira de projetos, né, que a Petrobras ela já tem como planejado, ou seja, que já foi aprovado, que vai entrar em execução, esse aumento ele é de 33% no RTC. Então esse é o primeiro ponto aqui, né? O aumento dos investimentos projetados e uma parcela maior de investimentos voltados para o refino, transporte e comercialização. Eu classificaria isso como um ponto de atenção. Então, esse talvez seja o ponto de atenção aí negativo desse novo plano de investimentos. E aí, por outro lado, eu disse que tinha três coisas importantes, né? Essa é a primeira delas. As outras duas, né? É que, apesar da Petrobras estar aumentando o nível de investimentos projetados, ela está alongando a curva desses investimentos. Em outras palavras, né? Quando a gente pega o plano anterior da Petro, a gente tinha mais investimentos projetados para os anos de 2025 e 2026 do que nessa revisão que foi feita agora no novo plano divulgado ontem. Então, para o acionista, isso provavelmente vai significar mais dividendos nesses próximos 2 anos, no ano de 2025 e no ano de 2026. E aí cabe ressaltar também, Felipe, que no final do ano de 2026 a gente vai ter novas eleições, né? E aí tudo pode mudar na Petrobras, afinal de contas, são empresas de capital misto. E o governo tem uma participação relevante e elege os conselheiros. Então, o fato da gente possivelmente ter mais dividendos, menos investimentos nesses próximos 2 anos, que acaba sendo o horizonte relevante do mercado, eu vejo como positivo, e na minha visão isso explica essa reação do mercado que a gente está vendo hoje, né, com a Petro operando em alta. E aí, por último, né, o terceiro ponto que é relevante, que vale a pena a gente destacar, é que a companhia revisou para cima a geração de caixa operacional nos próximos 5 anos e, consequentemente, a distribuição de dividendos ordinário e também de extraordinário. Então,
quando a gente coloca tudo isso em perspectiva, né? Apesar de ter esse ponto de atenção de aumento de investimentos no refino, transporte e comercialização, por outro lado, a gente tem uma curva de investimentos mais alongada, com a Petro gastando menos em 2025 e 2026 do que ela tinha planejado, e isso está relacionado também ao fato da empresa, nos últimos anos, ela não ter conseguido acelerar tanto essa curva de investimentos assim, então ela não está conseguindo investir tanto quanto ela se propôs a investir lá atrás. E diante desse cenário, a gente tem ainda uma empresa que vai ser capaz de entregar 2 dígitos de dividendo para o acionista no horizonte relevante, né? Então, aqui na nossa conta, esse dividend yield para o acionista hoje, considerando ali um cenário base, né, e o avanço das recompras e os dividendos ordinários da Petro, daria algo em torno de 12 a 13%. Para esses próximos 5 anos. Então, a avaliação, de uma forma geral, positiva. Acho que o mercado ele tem analisado a Petrobras muito de uma forma muito associada à questão do carrego pelos dividendos, e o fato da gente ter uma maior previsibilidade de dividendos nesses próximos 2 anos e menos investimentos, e tendo uma eleição no final de 2026, acho que isso melhora o sentimento de mercado em relação à empresa, e o fator momento ele pesa nesse sentido. Então, de uma forma geral, vejo como positiva a avaliação, só esse ponto de atenção em relação ao aumento dos investimentos no refino. Muito bom. O Fred, inclusive, você tocou nesse aspecto do dividendo, porque não só os projetados à frente, com essa percepção dos ordinários, teve o anúncio do extraordinário. Isso já estava na conta, já estava nas projeções, já se esperava que houvesse esse anúncio, principalmente, e aí a gente também não pode deixar de fora, né, a necessidade do governo de fazer um ajuste fiscal. Estava na conta, pelo menos nesse valor, esperava-se menos, esperava-se mais. Como que você viu esses 20 bi de extraordinário? Acho que veio dentro do esperado, tá? Acho que veio dentro do esperado que o mercado estava imaginando. Isso também já estava, de certa forma, na conta do governo, então acho que esse anúncio dos dividendos, ele não tem esse... O que está pesando mais hoje para a performance positiva do papel, no meu entender, é justamente essa previsibilidade do plano estratégico e, né, esse ritmo de investimentos que acaba, que por mais que tenha aumentado, está sendo alongado e diluído ao longo do tempo, né, para prazos mais longos. Então o pico de investimento da Petrobras deixa de ser 2025, 2026 e passa a ser 2027, 2028, né? Então, ou seja, a empresa jogando um pouco mais para frente essa curva de investimentos mais forte, e isso abre espaço para o mercado esperar mais dividendos aí em 25 e 26. E sem dúvida, né, Felipe, eu acho que o governo, como maior acionista, é o principal beneficiado da companhia estar distribuindo dividendos e estar saudável financeiramente. Isso certamente ajuda aí a fechar as contas públicas, ainda mais num momento como esse que a gente está precisando ajustar o fiscal. Boa. Ô Fred, uma última questão, né? A Petrobras espera perfurar a margem equatorial, pelo menos é o que está descrito ali, né? Espera fazer os investimentos, fazer perfurações, extrair petróleo da margem equatorial, que está num imbróglio ali com a questão das liberações por parte do IBAMA. Essa perspectiva, né? Ou essa intenção de fazer essas perfurações dão esse guidance positivo também para os investidores, de perceber que a Petrobras vai fazer o que for necessário, o que tiver alcance para conseguir extrair o petróleo no local? Então, acho que esse é um ponto que é um pouco difícil de prever, a velocidade das aprovações, né, dos testes, a questão da regulação ambiental. Acho que é algo bem específico e que tem um amplo espaço de debate, né? Por um lado, tem, lógico, o interesse da Petrobras de conseguir, né, retardar ali a curva de declínio da produção e descobrir campos novos, né, e conseguir incrementar a produção através de novas descobertas exploratórias à medida que campos mais maduros vão entrando em declínio. Então a Petrobras tem esse desafio, ela está querendo uma nova fronteira exploratória, e aí pode ser a margem equatorial, né? Tem negociações também envolvendo parcela da Galp na África, enfim, mas parece que realmente a margem equatorial é uma das prioridades da companhia, e tem esse imbróglio com o IBAMA, né? A própria Magda
Chambriard foi nomeada CEO da companhia, né? Ela é uma defensora da exploração da margem equatorial já há bastante tempo. É uma técnica de carreira da Petrobras que está lá há muito tempo e que defende isso. E, por outro lado, você tem ambientalistas, né? Você tem especialistas no setor que também são contra. Então, argumento técnico tem para tudo quanto é lado. E eu entendo que, do ponto de vista econômico, é claro que para a Petrobras, uma nova fronteira exploratória na margem equatorial seria game changer, né? Mas eu acho que o mercado ainda não coloca muito isso na conta, porque ninguém tem noção exata da magnitude, do nível de investimento, do prazo. Então é algo muito embrionário ainda que eu acho que é apresentado muito mais como uma opcionalidade positiva, do ponto de vista de análise, pensando no investimento na companhia, do que efetivamente algo que está na conta dos analistas, do buy side, do sell side de uma forma geral. Muito bom. Ô Fred, obrigado, viu, pela sua participação, obrigado pelo tempo disponibilizado aqui com a gente. Um abraço e até uma próxima. Valeu, Felipe. Obrigado pelo convite. Agradeço aí a todo mundo que assistiu. Sempre um prazer falar com vocês aí na BMC. Até a próxima. Até, falei com o Fred Nobre, analista da Warren aqui com a gente. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Continue com a gente.